mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bem? Eu desejo que de coração esteja tudo bem com você, com a sua casa. Queridos, em breves palavras eu quero compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: E aonde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de compartilhar junto com você, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele queria celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos, porém eles não tinham aonde celebrar a Páscoa. E um dos seus discípulos perguntou para Jesus: Jesus, onde o Senhor quer que a gente celebre a Páscoa? E o Senhor Jesus Cristo, ele foi bem claro em dizer: olha, entra na cidade, procura um rapaz que estiver carregando um cântaro de água. No momento que vocês encontrarem esse rapaz, segue ele até a casa onde ele entrar. E quando ele entrar dentro dessa casa, procure o dono da casa e peça autorização para a gente poder preparar a Páscoa, celebrar a Páscoa na casa dessa pessoa. E diz a palavra do Senhor que de fato isso aconteceu. 2 dos discípulos de Jesus entraram dentro da cidade, acharam um rapaz carregando um cântaro de água e seguiram o rapaz. E nesse versículo que eu acabei de ler, os discípulos disseram para esse homem, e diga ao mestre, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quando os discípulos disseram isso para o dono da casa, prontamente, nas entrelinhas aqui das escrituras, diz que prontamente o dono da casa, ele cedeu o espaço, um espaço amplo da casa dele. Diz aqui a escritura que seria no caso um cenáculo mobiliado, aonde esse homem cedeu para Jesus juntamente com seus discípulos estarem fazendo este momento da Páscoa. E por que o Senhor Jesus ele queria celebrar a Páscoa? Como mostra na tradição dos judeus, toda Páscoa é um momento especial para os judeus, porque era um momento em que as famílias se reuniam para relembrar o momento em que Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel da terra do Egito, tirou o povo dele da escravidão, da servidão, da angústia, do choro e da vergonha. Então toda vez que um judeu ele celebra uma Páscoa, ele está trazendo à memória o resgate milagroso que Deus fez ao tirar o povo de Israel da terra do Egito. E o Senhor Jesus ele queria celebrar a Páscoa junto com seus discípulos para relembrar, para trazer à memória o momento em que Deus tirou o seu povo da escravidão. E prontamente o dono dessa casa cedeu um espaço para o Senhor Jesus juntamente com seus discípulos para celebrarem a Páscoa. E o que eu quero trazer para vocês? Queridos, nós estamos na Semana da Páscoa, conhecido como a Semana Santa. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona a dividir com você este momento. Abra a sua casa, abra um espaço da tua casa para celebrar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Os judeus, eles celebram, eles trazem à memória o momento em que Deus resgatou eles da escravidão do Egito. E nós, como cristãos, nós relembramos, nós trazemos à memória o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi machucado, ele foi judiado e de fato morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós que nessa semana
de ceia, nesta semana da Páscoa, nessa semana santa, a gente também venha trazer à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Traga à memória hoje, após essa palavra, relembre quais foram os cativeiros que o Senhor Deus tirou você. Traga à memória hoje todas as vezes que em momento de angústia, de tristeza e de dor, você pediu a ajuda de Deus e o Senhor ele te livrou do cativeiro, te livrou das suas angústias. Traga à memória, nesta Semana Santa, nesse momento da Páscoa, todos os momentos em que você, nos momentos de fraqueza, nos momentos de pecado, até mesmo recorreu ao perdão do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele te resgatou, Ele te livrou, te libertou e trouxe a salvação sobre a sua vida. Então, que nessa noite, da mesma maneira que este homem, que a Bíblia não diz o nome dele, mas esse homem prontamente abriu a casa dele para o Senhor Jesus celebrar a Páscoa, abra a sua casa para celebrar a Páscoa, abra a sua casa para trazer à memória tudo aquilo de bom que o Senhor Deus já fez por você. E da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo ele reuniu os discípulos para juntos relembrarem os grandes feitos de Deus, junto com a sua família, relembre as coisas grandes que o Senhor já fez por você e pela sua casa. E o principal de todos, a salvação da sua vida e da sua família. Amém? Desejo a você uma ótima quinta-feira santa. Desejo a você uma ótima sexta-feira santa na presença de Deus. E um final de semana abençoado e uma Páscoa trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e que a gente venha relembrar a ressurreição do nosso Salvador. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.